O GMB One on One conversa hoje com Wagner Fernandes, diretor de marketing da Oddsgate, uma das mais importantes empresas de soluções de software para o iGaming, globalmente falando. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso One on One. Queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento desse guia de tendências 2025 para o iGaming que vocês acabam de lançar. E quais foram as principais dificuldades ao elaborar esse estudo? Hildor, antes de mais, muito obrigado pelo convite, pelo interesse em saber um bocadinho mais acerca deste conteúdo que nós desenvolvemos. Foi algo que fizemos que mais do que um esforço, foi um prazer estarmos a desenvolver isto, permitiu-nos falar com um monte de gente, partilharmos ideias, recebermos também inputs importantes e que temos todo o gosto em partilhar com quem o queira assim fazer. Olha, este estudo, primeiro de tudo, se calhar também importa enquadrar porque é que o fizemos. Acho que tem tudo a ver, e é um bocadinho óbvio, esta questão da regulamentação no Brasil, que é não só um tema regional, mas também já é um tema global, e podemos ver agora na ICE. É um tema que todo mundo está falando. Temos aqui, não se cinge nem ao mercado da América Latina, nem tão pouco ao mercado europeu. Temos também muita gente que está com os olhos postos no Brasil. Daí temos feito um estudo focado no Brasil e também na restante América Latina, porque nos pareceu que teria alguns pontos de contacto, de uma certa forma, de realidade, nos casos pré-regulatória, noutros até pós-regulatória, mas ainda pouco madura. Depois, então, nós focámos nestes específicos pontos do que é a aquisição, a retenção e o engajamento, para falarmos apenas de um ponto e irmos um bocadinho mais a fundo do que estamos a falar envolvendo toda a iGaming, e ir apenas pegarmos nos pontos pela rama e ficar a informação incompleta. E pronto, e isso então permitiu-nos, obviamente. As dificuldades aqui uma das potenciais dificuldades nós ultrapassámos assim, focámos num tema, fomos diretos a pessoas que nos pareciam que fossem especialistas neste tema e não só no iGaming em geral, e aí depois abrimos um bocadinho mais o leque para especialistas em temas legais. Por causa desta questão de regulamentação, poderíamos dar aqui mais inputs, para além do que o marketeiro normal pode falar. Então foi isso, fomos aqui bem diretos ao assunto, e tivemos aqui, obviamente, depois isto é um processo longuíssimo de fazermos a nossa pesquisa, porque para além de falarmos com pessoas altamente conhecedoras, quer dos mercados locais, quer do mercado da gaming no geral, nós também fizemos a nossa pesquisa, nós também demos o nosso insight e tentámos ter aqui não só o papel do entrevistador, mas do pesquisador e também do especialista, que também achamos importante dar o que é o nosso contributo neste estudo. E nós tivemos, vamos dizer, 5 anos de mercado legalizado, mas não regulamentado, e agora em janeiro entrou a regulamentação. Isso foi uma dificuldade para vocês, ou o próprio mercado em si já se autorregulou há tempo e as questões de engajamento, de retenção e até de aquisição de clientes não mudaram muito? Olha, eu acho que elas mudaram por... ou já mudaram, ou vão mudar. Eu acho que está ainda nesse processo de mudança. Que o paradigma mudou, não é? E eu acho que isso é o principal, se quisermos já avançar, esse é o principal insight, o mega insight deste estudo, é a parte, o modo como se faz a aquisição vai mudar. Agora acabaram os bônus de entrada, né? Então isso dificulta um pouco, né? Exatamente. Obriga a pensar mais no que é o médio e longo prazo do que no curto prazo, porque isso também, tudo o que sejam os bónus de entrada, e nós temos por experiência na nossa
quer Oddsgate em termos de tecnológica de plataforma, quer Oddsgate em termos nós prestamos também serviços de CRM Management para os nossos clientes e temos muitos dados, lidamos com muitas realidades e do que é a nossa experiência percebemos claramente que existe aqui uma ambivalência nos bónus de entrada que acabar com eles poderá não ser necessariamente mau para os operadores, até poderá ser bom, porque era um engano. Aumentava drasticamente os dados de registros e hipoteticamente até de FTDs, mas depois não havia o LTV desses jogadores que eram traídos dessa forma, era dramaticamente baixo ou inexistente até. Quando falávamos de bónus de entrada de registro, por exemplo, não tínhamos aqui qualquer benefício e até, ao contrário, prejuízo. Por isso esse paradigma mudou. Também uma forma de aquisição menos ética através de terceiros vai ter que mudar, já está a começar a mudar. Felizmente vai ser regulamentada a maneira como se comunica as casas, como se comunica a oferta das casas, vai mudar, já mudou. E depois vai ter que haver uma percepção que tudo o que é de construção de marca, ou seja, eu quero criar uma marca e não apenas uma casa de apostas. Eu quero criar uma marca com que as pessoas queiram interagir. Isso obriga a muito mais do que fazer simplesmente aquisição. Obriga a todo um conjunto de ferramentas e de pensamento, principalmente de pensamento, de como é que é a jornada do jogador desde que eu me apresento até ao momento em que ele está na nossa casa, está a apostar e está a interagir connosco. Por isso eu acho que vai mudar drasticamente. Temos que pensar que o momento da aquisição selvagem acabou. E então vem agora um novo paradigma e obriga a uma diferente forma de agir. Se nós pensarmos em três vertentes desse estudo, nós podemos pensar em aquisição, retenção e engajamento. Eu queria unir duas dessas três características, que seriam aquisição e retenção. O que o estudo traz de insights sobre esses dois do ponto de vista de unificá-los enquanto uma estratégia de marketing, uma estratégia de abordagem do mercado? Claro. Um aspecto que está fortemente ligado e que foi mencionado várias vezes é o que eu falava, a parte da construção de marca, o jogador ir se relacionar e ter essa consciência que vai se relacionar com uma marca. Ao relacionar-se, isto implica que a casa tem que ter um determinado tipo de posicionamento, tem que ter um determinado tipo de oferta, que este destaque das demais e que não seja apenas a casa que dá um bónus melhor ou pior. Tem que ser muito mais do que isso. E isso pode ser feito de que forma? E isto é um tema que é falado há muito tempo. Eu acho que é mais falado do que feito, muito sinceramente, que é a parte da personalização. E nós temos no início dos inícios do AI, não é, de inteligência artificial, que vai ajudar muito a darmos este passo decisivo de hiperpersonalizar a experiência do jogador, mas isso já é possível fazer com as ferramentas que temos hoje em dia, de oferecer-nos o produto certo à pessoa certa na hora certa e não ser ao contrário, de estarmos a forçar a pessoa, o jogador, a fazer aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Temos que mudar e saber, e o jogador perceber que quando ele quiser, a marca está disponível para lhe proporcionar entretenimento e um bom momento. E isso tem que entrar desde o início, tem que ir desde a parte da aquisição, desde as estratégias de aquisição, até depois a tudo o que seja ferramentas de retenção hiper personalizadas, não falar a mesma coisa para todo mundo, mas sim falar a pessoa sentir que eu estou a fazer uma oferta direcionada para ela e que estou a falar diretamente para ela. Obviamente que isto depois também tem outras ferramentas por trás, tem ferramentas de retenção, tem obviamente tudo o que seja a confiança que a casa pode transmitir, e isto implica também
as questões de compliance, meios de pagamento, questões mais técnicas, em que eu saiba que eu posso confiar naquela casa quando eu quiser fazer algo e que ela vai entregar de uma forma sem entropias. Por isso, estas duas formas estão ligadas, sim, concordo que são... isto é um elo, não é? Uma não funciona sem a outra, não temos boa retenção sem boa aquisição, e também uma boa aquisição não funciona se não tivermos depois umas formas de reter quem nós conseguimos atrair para a marca. Sim, e conversar com o usuário final, com o apostador, via inteligência artificial, que começa a identificar o próprio comportamento dele, é uma ferramenta extremamente valiosa, né? Eu tenho certeza que isso está no estudo também. Sim, com certeza, sim. Estas ferramentas, há depois, obviamente, algumas chamadas de atenção, e acho que aqui é sempre importante fazer o uso a inteligência artificial como uma ferramenta e não como um fim. Ou seja, estamos aqui a falar um exemplo prático, existem já várias ferramentas de suporte que estão alimentadas por inteligência artificial, mas eu acho que ainda assim, eu e pessoas com quem nós vimos bem isso quando falamos com certos experts no nosso estudo, é importante uma intervenção humana, porque a personalização também é essa. É uma pessoa a falar com uma pessoa. Não é só eu entregar uma oferta adequada, mas é também o entregá-lo de uma forma humana e de pessoa para pessoa. Ou seja, parece-me aqui, a inteligência artificial tem que ser vista como uma excelente ferramenta, quer analítica, quer tecnológica, mas depois, e é aí é que se vai distinguir a casa, onde é que eu consigo meter a minha marca, o meu tom, o meu cuidado, a minha pegada quando eu estou a falar com o jogador. Isso vai fazer a distinção e separar a água do azeite, o trigo do joio. E, de um modo geral, os operadores estão captando esse conceito de forma adequada para realmente adquirir e aí sim reter esses usuários? Eu acho, parece-me que sim, parece-me que já começa a haver essa abertura no mercado, começa a haver essa abertura dos operadores para fazerem esta mudança de mentalidade. Não é fácil para alguns, provavelmente, porque foi assim que viram as suas casas crescer. É um método que deu resultado, não para todos, obviamente, mas para quem o soube fazer. Agora temos que perceber todos uma coisa, como diz aquele famoso adágio, não é? O que nos trouxe aqui não é o que nos vai levar ali. E agora é uma nova etapa e é a altura de pensar de uma forma diferente, mais estruturada, mais construtiva, porque, especialmente aqui, falando para aos operadores locais do Brasil e lá também em geral, este processo de regulamentação trouxe concorrência de casas enormes, multinacionais, ou seja, que vêm com muito conhecimento, vêm com provas dadas, vêm com marcas construídas, se calhar não localmente, mas globalmente, que as pessoas mais facilmente vão conseguir reconhecer. E então as marcas locais do Brasil, as marcas nativas, vão ter que arrepiar caminho rápido e perceber que há aqui um shift na maneira de pensar o jogador e que não é só o shift de regulação, não é só as questões legais, são as questões como é que eu me vou posicionar perante o mercado. Também há essa forma de pensar que tem que mudar para continuarem a ter este grande sucesso que as casas no Brasil têm tido. E como o engajamento foi considerado dentro do estudo da OddsGate? Já que um jogador que está engajado a uma casa de apostas, ele quer levar até mesmo os seus amigos para apostar nessa mesma casa. Isso também é engajamento e isso também é uma estratégia de marketing para o crescimento das casas. Totalmente. 100% de acordo. Um dos pontos que foi focado aqui no estudo é a criação de comunidades, enquanto forma de engajamento. Estas comunidades têm aqui, se quisermos, têm vários efeitos. Primeiro que tudo, quando estamos a criar uma comunidade aberta, estamos a convidar pessoas para se juntar connosco.
ou seja, é uma forma, a comunidade acaba também depois por ser uma forma de aquisição indiretamente, e as pessoas sentem-se bem-vindas, sentem-se integradas e sentem-se entre pares. Isso é uma enorme forma de engajamento. Depois, um ponto também que foi focado é esta questão do engajamento, é o jogo responsável enquanto forma de engajamento, ou seja, o que é que estamos aqui a trabalhar é a confiança. Acima de tudo é a confiança. Isto é um dos pontos essenciais dos estágios dos estágios de marca conhecidos, que é eu conheço-te, eu gosto de ti, eu confio em ti. A confiança temos que perceber que é um estádio mais avançado de marca do que propriamente o gosto e o apreço pela marca. A confiança e depois a recomendação se podemos dizer que ela existe, é uma prova final de que temos um cliente, um consumidor, um jogador que está engajado com a marca. E a questão do jogo responsável, e mais uma vez de tecnologia, de compliance, de ética, contribuem muito para esta confiança, que por sua vez contribui para engajamento, que por sua vez também contribui para criar uma marca mais sólida e mais sustentável ao longo do tempo. E mais do que convidar os operadores a conhecerem o estudo das tendências para 2025 da Oddsgate, qual é a principal recomendação sua para esses que estão começando no mercado brasileiro e para aqueles que já são grandes operadores no país? Olha, eu para os operadores que já estão no mercado brasileiro, eu diria que pensar um bocadinho mais, pensar no longo prazo, não é? Começamos a pensar no médio e longo prazo. Este movimento que desde a forma, desde que começaram, o iGaming realmente começou a ser algo importante no Brasil até este início do ano da regulamentação, havia muita visão de curto prazo, muita visão de fazer crescer, de sustentar um negócio. Agora é chegada a hora de olhar e pensar o que é que eu posso fazer neste momento para ser sustentável daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Ou semear agora para colher depois. Quem entra no mercado brasileiro agora terá certamente uma tarefa árdua, mas existe ainda muito espaço no mercado brasileiro. Há estudos que apontam para isto, não é? O mercado brasileiro ainda não atingiu o seu pico nem perto. Não é ainda um mercado maduro, ainda há oportunidades. Agora, as oportunidades, para as aproveitar, já têm que ser pensadas de uma forma mais estratégica e depois, taticamente, na execução, têm que ser feitas, lá está, com pensar, aqui estamos a falar, focando no estudo, focando no jogador, vamos ter que pensar em o que é a vida do jogador com a minha casa, como é que eu vou chamar a atenção desse jogador, como é que eu vou atrair para a minha casa e como é que eu o vou manter. Tem que ter esta visão global e isto muito passa por como é que eu vou ser diferente dos outros. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu argumento para justificar para o jogador vir para a minha casa e não para uma das outras que já existe no mercado? Isto é um reto, é um desafio que todos os novos operadores têm que ter em mente. E agora, pensando no mercado brasileiro, quer dizer, qual é a tua expectativa em termos de crescimento desse mercado a partir de agora que se regulou efetivamente? Uhum. Olha, eu acho que isto vai passar agora naturalmente nestes primeiros meses por uma fase de ajuste. Vai haver aqui forçosamente um período em que as casas se vão adaptar, eventualmente poder ter alguma quebra, mas depois acredito que vão ficar. Este processo regulatório trouxe necessariamente uma maior estrutura às casas, uma maior preparação, e que a partir daqui, e estando toda a gente neste ecossistema, operadores, providers, sejam eles o que forem, ou de
conteúdo ou de plataforma, de pagamentos, toda a gente esteja já com os processos devidamente montados, tem tudo para crescer e criar novas oportunidades, porque este mercado, sem dúvida, vai trazer novas e diferentes oportunidades. Temos todos os que atuamos no mercado brasileiro e que estamos a torcer para que o mercado brasileiro seja um sucesso para toda a gente. Temos que ter a consciência que tem que haver, então, um pensamento ambicioso, sim, mas também realista, que as coisas têm que ser feitas de uma maneira mais estruturada. Mas tem tudo, o mercado brasileiro tem tudo para continuar no médio prazo a crescer e a tornar-se um dos maiores mercados do mundo, sem dúvida. E qual é o convite que você faz para os operadores que estão chegando no Brasil em relação às ofertas da Oddsgate? Olha, o convite que eu faço, nós temos a felicidade de ter nos nossos quadros pessoas que conhecem o mercado brasileiro ainda antes do mercado brasileiro ter rebentado, passo o termo. Temos pessoas na Oddsgate que já com uma experiência de mercado brasileiro muito forte, e mais do que uma plataforma que tem todas as valências necessárias e todas as certificações necessárias e até mais, nós estivemos muito ativos nesse processo de adequação da plataforma à regulamentação e às certificações necessárias. Nós gostamos de dizer que vendemos mais do que tecnologia. Nós vamos desde o início, de mãos dadas com o cliente, a montar a sua operação, fazer análise de requisitos que sejam necessários, de ferramentas necessárias para a sua operação, de construir o seu time, de fazer a sua operação crescer com serviços como o de CRM Management e outros. Portanto, nós vendemos mais do que uma plataforma, vendemos um serviço altamente especializado e gostamos de chamar de luva branca, um serviço premium para os nossos clientes com account managers dedicados. Por isso, quem quer entrar no Brasil vai encontrar na Oddsgate tecnologia, serviço, consultoria e até operacionalização quando a necessita. Perfeito, Wagner. O GMB quer te agradecer muito pelo seu tempo para esclarecer um pouco desse estudo. Vamos disponibilizar para os nossos visitantes o estudo, o nosso vídeo da entrevista e, obviamente, já o convido para também escrever um artigo analisando este começo de mercado regulado brasileiro. Claro, será um prazer, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à GMB por ser um parceiro da indústria da iGaming no Brasil e, em particular, um parceiro nosso que muito nos agrada colaborar.